Continuando no estudo do Sermão do Monte, nós vamos continuar na quarta bem-aventurança. Mas vamos orar pedindo que o Senhor nos revele a palavra dele agora. Pai amado, nós pedimos agora a revelação da tua palavra para mim e para todos os irmãos que se encontram aqui, ó Pai, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que nós possamos compreender o teu propósito para nós através desta bem-aventurança. No precioso nome de Jesus é que oramos. Amém. Há um livro do irmão Otmani, estamos estudando até com um grupo pequeno, A Vida Cristã Normal, e ele diz que a vida cristã normal está escrita nas bem-aventuranças, que nós já falamos aqui de Mateus 5, do capítulo 5 até o capítulo 7. E o irmão Otmani faz uma afirmação dizendo que nós não conseguimos cumprir o Sermão do Monte, a não ser em Cristo. A única maneira é em Cristo. E o Senhor Jesus disse que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele também disse que veio dar uma vida, e desta vida poderia jorrar rios de água viva. Então não é só viver pessoalmente uma vida em abundância, mas uma vida que abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E o Sermão do Monte nos ajuda nisto, a enxergar o que é cada uma dessas bem-aventuranças e cada um desses pedacinhos do Sermão do Monte. Nós já vimos sobre bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já vimos o que é ser humilde de espírito, é aquele que não tem nada, que sabe que não é nada e que não tem poder nenhum em sua vida e busca totalmente no Senhor. Vimos que bem-aventurados que choram porque serão consolados, aqueles que choram por suas misérias, aqueles que choram pelos seus pecados e os confessa, aqueles que choram por sua incapacidade, mas que dependem totalmente do Senhor. Vimos também os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós aprendemos que o exemplo de mansidão é o Senhor Jesus Cristo. E mansidão não significa ser apático. Ser manso não significa ser um desligado, um alienado. Mas ser manso é aquele que acata a vontade de Deus com mansidão. É aquele que não questiona a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes, quando lemos a palavra de Deus, não entendemos nada, mas engolimos aquela palavra. Nós aprendemos aqui, engula. Mesmo que você não entenda nada, engula a palavra de Deus e não questione o Senhor. Que o Senhor vai fazer a obra na tua vida. Então, o manso é aquele que entregou todos os seus direitos ao Senhor. O manso é aquele que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos, de sua vida, e os considera como empréstimo temporário de Deus, enquanto vivemos aqui da terra. O manso não é dono de si mesmo. Então, é muito importante isso. E, na sequência, chegamos à quarta bem-aventurança, que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É uma sequência crescente. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça. Faminto e sedento de justiça é aquele que deseja
a agradar ao Senhor ao ponto do seu maior desejo, e o ponto do seu maior desejo é tornar cada princípio das Escrituras uma parte natural da sua vida. Humilde de espírito, sei que não posso, não tenho capacidade. O que chora é o que chora porque enxerga quem ele é e sabe que não tem nada para apresentar ao Senhor. O manso é aquele que recebe do Senhor sem questionar, e o que tem fome e sede de justiça é aquele que deseja agradar ao Senhor e tornar todos os princípios do Senhor como parte da sua vida. O homem sem Deus, e nós podemos agora levar uma comparação do homem ímpio, do homem sem Deus, para o homem cristão, para o homem de Deus. O homem sem Deus tem fome de bens, fome e sede de dinheiro, de status, de poder, de reconhecimento. Tem uma busca ardente, busca ardentemente essas coisas. Corre atrás das coisas que podem preencher o seu vazio. E a palavra de Deus diz que o homem ímpio não tem paz. Quando o Senhor fala aqueles que têm fome e sede de justiça, está falando para os seus filhos. O mundo tem sede de justiça. Nós vimos aqui no início do estudo das bem-aventuranças que o homem tem sede de justiça, tem sede de paz, tem sede de alegria. Todos os homens têm essa sede. Todos. Mas buscam da forma errada. O homem ímpio busca satisfazer essa fome que ele tem de justiça, de paz, de alegria, nas coisas criadas, nas coisas que tem na face da terra. Ele busca nos bens, busca no dinheiro preencher esta falta, essa necessidade. Mas nós entendemos que só em Cristo nós podemos ter a justiça, a paz e a alegria. Logo que nós começamos esse estudo, estavam no auge as manifestações aí, o povo pedindo paz, o povo pedindo saúde, o povo pedindo melhores condições de trabalho. Isso quer dizer pedindo paz, pedindo justiça, pedindo contentamento. E o homem busca de forma errada. Eu estava contando para a Séries que eu estava na farmácia essa semana, e um homem na minha frente tinha uma camiseta escrito bem grande. Herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Eu achei muito engraçada e muito própria esta frase. Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. E a gente tem visto isso acontecer. As pessoas se matando por causa desse vil metal, por causa do dinheiro que não vai preencher. Conversando com a Série sobre uma família conhecida, há 15 anos brigando por uma herança. A família inteira brigava pela herança. O pai e a mãe morreram, deixaram muitos recursos. E a briga durou 15 anos, porque um não concordava com a herança do outro. Um não concordava. Até que enfim chegaram há pouco tempo a uma conciliação lá. Mas briga feia no meio da família. Porque os homens acham, o ser humano, o ímpio, acha que as riquezas vão preencher aquela necessidade. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina, temos fome, sim, sede, sim, mas de justiça. E Maria, quando soube que estava grávida do Salvador, vocês têm escrito aí, ela já profetizou que aquele Salvador, aquele ser que estava sendo gerado nela, lá em Lucas 1,53, ela já declarou: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, em outro lugar fala que o Senhor encheu de bens os humildes e famintos. Está juntando duas bem-aventuranças aqui, os humildes de espírito e os famintos e sedentos,
da justiça. O Senhor enche, o Senhor é que nos preenche. E quanto àqueles que buscam nos bens, nas riquezas, olha o que Provérbios e Eclesiastes diz para nós prestarmos atenção, está na folhinha do meio aí. O Provérbios 4, 23, 4 a 6 e Eclesiastes 5, 10. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Eclesiastes diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, há no ser humano uma necessidade de preencher um vazio, e ele procura dentro das coisas materiais para que esse vazio seja completo. Aliás, eu estava estudando para dar essa aula e o Senhor me mostrou que todo homem que nasce na face da terra, ele nasce pecador, mas ele nasce já dentro dele com a cobiça. Ele quer sempre ter mais. Todo ser humano que nasce na face da terra, ele nasce com a cobiça. Porque a cobiça é do seu pai, Satanás, que lá no Éden levou Adão e Eva pecarem por causa de uma cobiça de serem iguais a Deus. Mas os filhos de Deus devem determinar em seu coração, buscar a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do alto. E nós temos aí, sabemos que a palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejam bem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que os homens buscam, mas sem saber que estão buscando isso. No fundo, os homens estão buscando Jesus. Mas eles não conhecem Jesus. E eles não sabem que Jesus é a justiça, que Jesus é a paz, que Jesus é o contentamento. Então, para nós que conhecemos, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós rejeitamos a bem-aventurança de bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, acontece duas coisas conosco. Nós já vamos estudar o que é justiça, sob o ponto de vista da Bíblia. Mas quando nós rejeitamos essa bem-aventurança, nós temos duas consequências. A primeira é um vazio. Quando nós nos afastamos, perdemos o desejo, e a fome e a sede da justiça divina, fica em nós um vazio, mesmo da nova criatura, fica um vazio. E lá em Naum fala dessa realidade. Naum 2,10 diz assim: há vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Quando nós, irmãos, deixamos de ter essa fome ardente pela justiça de Deus, a gente esfria. A gente fica sem operar as obras do Senhor. E também, uma segunda consequência de não termos fome e sede de justiça é a atitude de desinteresse espiritual. E Paulo falou isso para os coríntios. Ele disse lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Novas criaturas,
que estavam sem fome e sede de justiça. Agora, o que é justiça dentro da palavra de Deus? A justiça dentro da palavra de Deus, segundo John Stott, são 3 pontos. Tem 3 pontos: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Nós temos alguns advogados aqui, e eu não vou querer competir com eles sobre essa questão. Nós vamos falar dentro da Bíblia. Os 3 aspectos da justiça divina. O primeiro aspecto da justiça divina é o legal. E o que é isso, o legal? É dentro da lei. Dentro da lei. É o aspecto legal. É ser justificado pelo Senhor. Porque todos nós nascemos pecadores. Nascemos pecadores e cometemos muitos pecados. Então, o Senhor teve que tratar conosco em 2 aspectos. O aspecto da natureza, que nasceu aqui no mundo, e teve que tratar com toda a produção dessa natureza ímpia com a qual nós nascemos. Então, Paulo explica bem em Romanos 9, de 30 até Romanos 10, 4, como que os judeus estavam errados e como eles fecharam a porta para Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós sabemos que o povo de Jesus, os judeus, não receberam Jesus. Não recebem até hoje. Eles ainda esperam o Messias. Há uma porcentagem muito pequena de judeus já convertidos. E eu disse que há pouco tempo atrás eu ouvi uma palestra e aquilo me levou a uma grande tristeza. Porque eles sabem o Novo Testamento, eles sabem o Velho Testamento, o Novo Testamento, eles têm conhecimento da história, mas ainda eles esperam o Messias. Eles não creem em Jesus. E Paulo deixa muito claro nesse texto que nós vamos ler, que diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela não crê será confundido. Quem é esta pedra de tropeço? E aquele que nela crê não será confundido. Quem é esta pedra de tropeço? Quem é esta rocha de escândalo? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça é Cristo, é o cumprimento da lei, mas quem cumpriu toda a lei foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Israel buscou e busca a justiça de modo errado. Israel não alcançou a justiça porque procuraram estabelecer a sua própria justiça, a justiça que vem da carne, a justiça que vem das obras, a justiça que vem do eu sou capaz, eu posso. Essa justiça é humana e carnal. Agora, a justiça que vem de Deus, só podemos recebê-la pela fé.
E lembrando para vocês, irmãos, com nossa capacidade, com o nosso raciocínio, nós não conseguimos receber a Cristo. Somente pela fé nós conseguimos receber a Cristo, sabendo que a fé nos é dada. Nem isso nós temos, a fé nos é dada, para que possamos crer. E a fé, lembrando novamente e definindo para vocês, a fé é uma inteligência que Deus nos dá para nós entendermos o mundo espiritual. Por isso que o ímpio não consegue ter essa fé, por isso que eles não tiveram essa fé para crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é uma inteligência que não parte de nós, mas é uma inteligência que vem de Cristo. Qual é, então, a justiça de Deus? E nós já falamos aqui que o reino de Deus não é comida, não é bebida, está escrito aí, vocês têm? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como foi feita essa justiça? Essa justiça foi feita de 3 maneiras em Cristo Jesus. Essa justiça foi feita pela morte, pelo sangue derramado e pela paz. Por quê? A justiça foi feita pela morte. Vamos ver o que diz Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, uma coisa nós já sabemos: justiça é feita com morte. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Quais foram as almas que pecaram? Todas. Todos nasceram pecadores neste mundo. Então, de uma coisa nós temos sentença de morte. A justiça foi promovida por Deus pela morte. A justiça foi promovida por Deus pelo sangue de Cristo derramado. Está lá em Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é extinção completa do pecado. Então nós vimos morte de Cristo, derramamento do sangue de Cristo, para Deus em Cristo exercer a justiça de Deus. E também, por esses feitos, Deus fez a paz para dar justiça para nós. Vamos ver o que está em Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Irmãos, o ser humano não tinha jeito. O ser humano nasceu pecador. Pecador que comete pecado. Inimigo de Deus. Totalmente inimigo de Deus. E aprove a Deus fazer essa justiça em Cristo. A alma que pecar, esta morrerá. Então, o Pai enviou seu único filho para ir na cruz. E lá na cruz, exercer a justiça de Deus para toda a humanidade. Jesus disse que quando ele fosse levantado no Calvário, ele ia atrair todos ao corpo dele para dizer que tipo de morte ele morreria. Todos os que nascem na terra são pecadores indignos e sem recurso de dar jeito para suas vidas, irremediavelmente perdidos. Jesus se interpôs entre nós e o Pai e fez a ponte para nos ligar com Deus. Nós éramos inimigos, estranhos de Deus, e na cruz Cristo nos atraiu no corpo dele para exercer
a justiça para todos nós. Então, a justiça legal, para nós termos comunicação com Deus, comunhão com Deus, sem a morte, sem o derramamento do sangue, sem a nossa atração no corpo de Cristo, não poderíamos chegar diante de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus, de costas para Deus. E essa justiça tinha que ser feita, porque a alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a morte de cruz significa, para aqueles que creem, a morte da sua velha natureza. E o derramamento de sangue, o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ficou sem uma gota de sangue. Todo aquele sangue foi derramado. E aquele sangue foi derramado pelos nossos pecados. Pecados que a velha natureza cometeu. E aquele sangue derramado perdoou todos os nossos pecados lá na cruz. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. A igreja podia dar glória a Deus. Glória a Deus, porque foi uma cobertura total de todos os pecados do nosso passado. Ainda estamos sujeitos ao pecado. O pecado não vive mais em nós, mas ainda estamos sujeitos. E quando pecamos, temos um advogado e confessamos, e aquele pecado que hoje eu peco já foi perdoado lá na cruz. E mesmo os do futuro já foram perdoados, depende da minha confissão. E nós recebemos o perdão. Em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos a justiça dentro da Bíblia do aspecto legal. Para nós termos relacionamento com Deus, comunhão com Deus, foi preciso que Jesus Cristo fosse à cruz, recebesse no seu corpo todos nós, nos levasse a morrer com Ele, derramasse o seu sangue para pagar todos os nossos pecados anteriormente cometidos. Então, hoje, legalmente, nós estamos justificados e temos acesso ao Pai. Somos justos, essa justiça que vem de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo recebem esta justiça que vem de Deus. Então, legalmente, a nossa vida está resolvida. Porque o título de dívida que nós tínhamos foi encravado com Cristo lá na cruz. E hoje nós somos novas criaturas justificadas, com a ficha limpa. Eu gosto de falar nesse assunto. Ficha limpa. Não é mais réu primário. É réu zerado, porque tudo foi zerado lá na cruz. Então, no momento em que nascemos de novo, é nova vida. Mas o segundo aspecto de justiça dentro da palavra de Deus é o aspecto moral. O que vem a ser essa justiça moral, o aspecto moral? É a conduta, o caráter que agrada a Deus. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negamos a nós mesmos quando reconhecemos que somos pecadores e que o Senhor Jesus Cristo nos levou a morrer juntamente com Ele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz de Cristo é confessar a nossa morte com o Senhor Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo diariamente. E siga-me. Siga-me. O que significa isso? Fazer a vontade de Deus. Veja o que Jesus disse no Sermão do Monte, sobre aqueles que queriam cumprir a lei no muque. Está lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 20.
Não penseis que vim... Vocês têm esse texto? Tem, isso. É que está junto ali com 1 Pedro. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Jesus dizendo, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito ao dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A conduta dos filhos de Deus deve estar acima da conduta dos religiosos. Mas como cumprir a lei? O Senhor Jesus Cristo disse que ele não veio apagar a lei, não. Ele veio cumprir a lei. E ele disse que aqueles que são dele devem manifestar essa justiça além da justiça dos ímpios. Acima. Deve estar acima. E como que nós podemos entender isso? Para os ímpios, a lei é externa, ela está escrita. E ele lê a lei, ou toma conhecimento da lei, e deve cumprir a lei. E nós podemos falar da lei do nosso país, da lei do nosso estado, do nosso município. E a gente sabe quanto que as pessoas burlam a lei o tempo todo. E essa semana nós tivemos um exemplo muito claro aqui no Rio de Janeiro sobre a questão do lixo nas ruas. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo na rua. Todo mundo sabe que não pode vazar lixo, entulho na rua. Mas o que foi preciso fazer agora? Foi preciso colocar multas. E agora as pessoas dizem que a quantidade de lixo já foi muito menor lá no centro da cidade. Por quê? Mexeu no bolso. Então, a lei é escrita, está do lado de fora para o ímpio. Mas para nós que somos novas criaturas, há uma notícia muito boa. Que a lei deixou de ficar do lado de fora e ela veio para dentro do nosso coração. Olha o que diz lá Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Na nova criatura a lei não está mais do lado de fora, a lei está dentro. Porque quem vive em nós? Cristo. Quem é Cristo? É o cumprimento da lei. É a própria justiça que vive dentro de nós. O que diz 2 Coríntios 4, 7 e 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quem é que vive em nós? Quem é que vive nesse vaso de barro, rachado, às vezes quebrado? Quem é que vive? É Cristo. E Cristo é a lei e ele vive em nós. Então nós vimos aqui a lei no aspecto legal e a lei no aspecto moral. Eu, Iraci, não tenho condições de cumprir toda a lei, nem da palavra de Deus, nem a lei dos homens. Mas Cristo que vive em mim, por isso é vida substituída, não mais eu, mas Cristo, Cristo que vive em mim, pode ter esta conduta que agrada ao Senhor. Isso é ter fome e sede de justiça. Buscar esta vida que agrada ao Senhor e fazer dos ensinamentos do Senhor parte da nossa vida, vida mesmo, vivência em nós. Mas a palavra justiça na Bíblia não significa só
um relacionamento correto diante de Deus, uma justiça moral ou de conduta, mas é também uma justiça social. Então nós estamos falando o terceiro aspecto. Vimos o aspecto legal. Jesus resolveu o nosso problema, solucionou o nosso problema na cruz, para todos aqueles que creem. A justiça moral, a conduta diante do Senhor, que nós não podemos cumpri-la, mas o Senhor Jesus pode cumprir. E agora a justiça social. Na palavra de Deus também nos mostra essa questão da justiça social. E lendo uma frase de John Stott, ele diz assim: esta fome e sede de justiça também se refere à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, ética, e de honra no lar e nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome e sede de justiça em toda a comunidade para agradar um Deus justo. Irmãos, uma nova criatura não pode ser alienada. A nova criatura não está completa se ela não ser uma pessoa que esteja cooperando para que a justiça seja implantada em todos os lugares. Não só na nossa vida, mas nos nossos relacionamentos, na cidade que vivemos, no bairro que nós vivemos. Nós devemos lutar. E quem está falando é a palavra. Não é uma coisa imposta para nós, mas é a palavra. Vamos ver o que diz Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Palavra que está falando. Muitas vezes nós estamos vendo alguém indo para a morte. E morte, irmãos, não é só morte física, não. Tem muita gente morta por tantos problemas que sobrevivem, que não tem mais condições de viver. Às vezes a gente está vendo, tem conhecimento e fica omisso. Mas a palavra de Deus está dizendo, livra os que estão indo para a morte. E ainda fala assim, não vá dizer que você não sabia. Você sabia e você permitiu. Veja o que diz Provérbios 3, 27, 28 e 30. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Essa é a justiça social. E a Bíblia está chamando a atenção para nós nisto. Olha o que diz o Novo Testamento, Romanos 13, de 7 a 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tem exercido a justiça. Quem ama o próximo. Então, irmãos, nós vimos aqui o aspecto social da justiça dentro da palavra de Deus. O aspecto legal, o aspecto moral, o aspecto social. Tem alguma dúvida sobre isso? Ficou alguma dúvida? E a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados, alegres, felizes serão os que têm fome e sede de justiça. E tem uma promessa. Qual é a promessa? Serão fartos. E aí nós vamos ver o que a palavra de Deus diz no Salmo 107, 9. Diz assim,
pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor se cumpre. Promessa do Senhor não é promessa de homem, é promessa que se cumpre. Olha o Salmo 22, 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva, viva para sempre o vosso coração. E no Salmo 146, 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. O nosso Deus é chamado de justiça. E ele diz para aqueles que têm fome e sede de justiça: vocês serão fartos. Vocês serão fartos em todos os aspectos. Vocês serão fartos. Irmãos, a busca, a fome, a sede para a justiça nos leva ao crescimento espiritual, a busca cada vez maior do Senhor. E eu queria hoje perguntar para você, e para a gente analisar, como está a sua vida espiritual? Está crescendo? Está crescendo ou está paralisada? Você está dando fruto? Você está frutificando? Iraci, você está frutificando? Você está dando fruto? Ou sua vida espiritual está paralisada? A palavra de Deus diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de Deus, porque Deus é a justiça. E se nós estamos com um crescimento fraco, será que nós não estamos com inapetência? Inapetência? Porque é fome e sede de Deus. E às vezes nós não estamos observando, às vezes estamos paralisados espiritualmente, porque deixamos de ter fome e sede de Deus. Não é só chorarmos pelas nossas fraquezas e reconhecermos nossas limitações. Precisamos ter fome e sede de justiça. Jesus é a água que dessedenta. Jesus é o pão que nos alimenta. Bebendo desta água, nunca mais teremos sede. Comendo deste pão, nunca mais teremos fome. Mas precisamos querer, e sempre mais. Porque eu sei que qualquer um de nós aqui, se parar de comer, vai ficar fraco. Eu me lembro do pastor Glênio contando de um senhor lá de Londrina. Ele tinha 105 anos. E ele morava com a filha. E um dia ele disse para a filha dele: minha filha, eu quero morrer, eu estou cansado. Eu já vivi muito. Eu não quero mais viver. E a filha: não, papai, não, você não pode morrer agora. Ele falou: não, mas eu quero morrer. E ele fez o seguinte: ele não comeu mais. Parou de comer. 15 dias depois ele tinha morrido. Então, a gente sabe que o alimento físico nós não podemos abrir mão dele. E muito menos do pão celestial, do pão espiritual, da água que é Jesus, nós não podemos abrir mão. Olha o que Jesus disse lá em João, nós estamos terminando, João 4, 13 a 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, durante a nossa caminhada aqui na terra, ao buscarmos com fome e sede ao Senhor, estaremos sendo abastecidos, estaremos sendo nutridos e estaremos sendo fartos.
mas somente no céu nós seremos totalmente fartos. Porque tem coisas que nós não vamos enxergar aqui, nós só vamos enxergar lá no céu. Durante a caminhada aqui na face da terra, nós vamos precisar sempre estar nesta busca, nessa fome, fome e sede de justiça, enquanto estivermos caminhando aqui. Porque somente no céu nós seremos totalmente abastecidos. Vamos ver o que diz Apocalipse 16, 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, a justiça completa. Vamos colhendo justiça aqui, vamos buscando essa justiça, vamos sendo fartos aqui, mas a completa se dará lá no céu. A justiça completa do Senhor Jesus. Nossa esperança e certeza. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Amém, igreja? As consequências de buscarmos com sede e com fome a justiça de Deus é uma alegria constante, é um espírito satisfeito e é o crescimento espiritual. Então, essa palavra que eu tinha que trazer para vocês hoje, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém?